Capítulo 46. Estudo da fase beta, energia. Observando agora o devenir das formas dinâmicas, vamos delinear também as características das individuações típicas, em cujo processo de transformação encontraremos o conceito e a lei que as governa. Dessa forma, os três aspectos, estático, dinâmico e conceitual, da fase beta, poderão se fundir numa única exposição, o que tornará nosso passo mais ágil e veloz. A transformação da matéria em energia não é mais para vós apenas uma hipótese. Sabeis calcular a quantidade de energia atômica armazenada na matéria. A massa de 1 grama, considerada no zero absoluto, contém 22 bilhões de calorias. Sabeis que o Sol encontra-se em estado de completa desagregação atômica pela radioatividade, por transformação de gama, matéria, em beta, energia, processo no qual ocorre a emissão de elétrons, que são lançados à Terra junto com todas as demais formas de energia. Estes centros dinâmicos emitidos pelo Sol ricocheteiam, penetram ou se combinam na atmosfera elétrica que circunda o vosso planeta, produzindo vários fenômenos cujas causas não saberíeis explicar de outra maneira, como, por exemplo, a difusão da luz no céu noturno. Trata-se do mais volumoso, complexo e rico feixe de radiações dinâmicas que o Sol vos envia. A constatação de que os raios solares, ao incidirem sobre uma superfície negra de 1 metro quadrado, exercem uma pressão de 0,4 de miligrama, vos mostra que, além de sua constituição eletrônica, a radiação luminosa também se conjuga com impulsos ativos-reativos de ordem gravífica. Verificais nos fenômenos de radioatividade que a dissociação espontânea da matéria implica num enorme desenvolvimento de calor, devido justamente à emissão das partículas componentes do sistema planetário atômico. E por meio da energia cinética, dada pelo semiproduto entre a massa e o quadrado da velocidade, calculastes para cada partícula a velocidade média de 1,78 vezes 10 à nona potência centímetros por segundo. Para compreender bem a transmutação da matéria nas formas dinâmicas, é essencial conhecer claramente sua natureza cinética. Isto não é fato novo para vós, porque o vórtice eletrônico vos diz exatamente a mesma coisa. Sabeis que cada espécie de átomo caracteriza-se por um espectro de emissão produzido por um comprimento de onda determinado com exatidão. Essa emissão espectroscópica acompanha permanentemente o átomo de cada elemento, como um seu equivalente dinâmico, provando sua regular e constante estrutura cinética, unicamente na qual podeis encontrar a explicação para os movimentos brownianos, tão bem conhecidos por vós. Vimos que a matéria é um dinamismo incessante e que sua aparente rigidez é toda devido à extrema velocidade que a anima por completo. Sabeis que a massa de um corpo aumenta com sua velocidade no espaço. Um jato de água velocíssimo oferece à penetração de um corpo a resistência de um sólido. Quando a massa de um gás, como o ar, por exemplo, multiplica-se pela velocidade, ela adquire as propriedades da massa de um sólido. A pista rígida que sustenta o avião
Um corpo sólido suspenso num gás é a sua velocidade em relação ao ar. Por outro lado, o ar pode sozinho, se lançado como um ciclone, derrubar casas. Trata-se de relações. Com efeito, quanto mais veloz é o avião, menores podem ser as suas asas. Sabeis que esquentar um corpo significa transmitir uma nova energia para ele, imprimindo-lhe uma nova velocidade interna. A análise espectral vos fornece a luz equivalente dos corpos tão exatamente que se torna possível, por meio dessa emanação dinâmica, a individuação à distância na astroquímica. É inútil correrdes atrás de vossos sentidos e da ilusão tátil da solidez, que por ser a primeira sensação básica da vida terrestre é tão fundamental para vós. A solidez é apenas a soma de movimentos velocíssimos. Que não vos iluda a constância das sensações, pois ela é devido apenas à constância dos íntimos processos fenomênicos no âmbito da lei eterna. Vossos sentidos não sabem perceber a diferença entre sensações distintas que se alternam com extrema rapidez. A matéria é pura energia. Em sua íntima estrutura atômica, ela é um edifício de forças. Matéria, no sentido de um corpo sólido, compacto e impenetrável, não existe. Trata-se apenas de resistências, de reações. O que chamais de solidez é somente a sensação provocada por aquela força constante que se opõe ao impulso e ao tato. O que preenche as imensas extensões dos espaços vazios, em que se agitam as mínimas unidades, é a velocidade. O que forma a massa, a estabilidade e a coesão da matéria é a velocidade. Observai como os movimentos rotatórios rapidíssimos conferem ao giroscópio, durante seu movimento, um equilíbrio autônomo estável. A velocidade é a força que se opõe à saída das partículas componentes da matéria, mantendo-as unidas enquanto não for superada por uma força contrária. Mesmo quando decompondes a matéria naqueles que vos parecem seus últimos elementos, ainda não vos encontrais diante de uma partícula sólida, compacta, indivisível. O átomo é um vórtice. Vórtices são o elétron e o núcleo. Vórtices são os planetas e satélites contidos no sistema solar, e assim até o infinito. Quando imaginais a mínima partícula animada de velocidade, ela jamais é um corpo no sentido comum que imaginais, mas sempre um vórtice imaterial de velocidade. A decomposição dos vórtices em unidades vorticosas sempre menores estende-se até o infinito. Desse modo, na substância, não existe matéria no sentido que dais a ela, mas somente movimento. A diferença entre matéria e energia é dada apenas pela diferente direção desse movimento, que é rotatório, fechado em si mesmo na matéria, e ondulatório, com ciclo aberto e lançado ao espaço na energia. No princípio havia o movimento, e o movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu a energia, e da energia emergirá o espírito. O movimento concêntrico do sistema planetário atômico contém em germe a gênese e o desenvolvimento das formas de beta. Assim como a química orgânica,
diferencia-se da química inorgânica por suas fórmulas abertas comunicantes em equilíbrio instável, efeito e não causa da vida, também se passa da forma matéria à forma energia pela expansão do sistema cinético fechado de gama para o sistema cinético aberto de beta. Isso porque a substância da evolução é dada pela extrinsecação de um movimento que se concentra por involução e se expande por evolução, atingindo, através das duas fases dessa sua respiração, uma extrinsecação cada vez maior. Há dois fatos, portanto, a serem ligados: o movimento circular íntimo do sistema atômico de gama, a matéria, e o movimento ondulatório próprio de beta, a energia. Para compreender o ponto de passagem de gama para beta, é indispensável reduzir as duas fases ao seu denominador comum ou unidade de medida, o movimento, cuja forma individualiza diferentemente a substância em seus vários estágios. Esses dois movimentos, vistos em sua essência, são os dois termos que têm de ser conjugados. De um lado, o sistema atômico, composto, como vimos, por um ou mais elétrons que giram em torno de um núcleo central, tem sua individuação atômica estabelecida pelo número dos elétrons em órbita ao redor do núcleo, os quais se movem num espaço imenso em relação ao volume do sistema atômico, que é de natureza esférica, pois se a rotação fosse num plano, não haveria volume. De outro lado, temos a característica fundamental própria de todas as formas de energia, dada pela transmissão por ondas esféricas. Já notamos, na gênese da gravitação, o princípio da transmissão esférica da onda, demonstrado pelo decréscimo da ação em razão do quadrado da distância. Esta lei é apenas uma consequência das propriedades geométricas dos corpos esféricos, resultando do fato de que as superfícies de esferas concêntricas são proporcionais ao quadrado de seus raios. Todas as vezes, portanto, que encontrais essa lei do quadrado da distância, podeis concluir com segurança que se trata de transmissão por ondas esféricas. Isso é facilmente verificável por meio de qualquer fonte de luz e de som. Como vedes, a natureza circular dos dois movimentos é constante, própria tanto da unidade atômica quanto da transmissão dinâmica. Pormenorizemos com mais precisão. O movimento rotatório do sistema atômico não é exata e simplesmente circular, mas sim espiraloide. Vimos no estudo da trajetória típica dos movimentos fenomênicos que a espiral é a linha de seu devenir. Toda evolução contém este princípio de dilatação, de desenvolvimento, de realização de um estado latente, na passagem da fase potencial à fase cinética. Trata-se de uma tendência constante no universo. Neste caso, significa a transformação do movimento de rotação em movimento de translação. A primeira afirmação, portanto, para vos explicar a íntima gênese de beta, é de que o sistema atômico tem natureza espiraloide, considerando a espiral como a seção de uma esfera em processo de dilatação. Por causa dessa forma e de sua íntima estrutura, o átomo é o centro normal das emanações dinâmicas,
é o germe natural das formas de energia, tal como a semente, pelo mesmo princípio de expansão, é germe de vida. A segunda afirmação é mais complexa. Disse-vos que o núcleo, centro de rotação eletrônica, não é o último termo. Acrescento agora que o núcleo é um sistema planetário interno da mesma natureza e forma do sistema atômico, sendo composto interiormente também por sistemas semelhantes menores, decomponíveis até o infinito. E acrescento mais: o núcleo é a semente ou o germe da matéria. Das 92 espécies de átomos, o hidrogênio é o mais simples, pelo fato de ser composto por apenas um núcleo e um elétron girando ao seu redor. Trata-se de um elemento quimicamente indecomponível. Tirai de seu núcleo aquele único elétron e tereis o éter, a substância mãe do hidrogênio. Então, o éter é composto apenas de núcleos sem elétrons. A passagem do éter ao hidrogênio e sucessivamente a todos os corpos da série estequiogenética ocorre pela abertura progressiva do sistema espiraloide. No princípio, na passagem do éter ao hidrogênio, temos a abertura do sistema do núcleo com a saída de apenas um elétron. Depois, a série prossegue com a saída de 2, 3, até 92 elétrons. Tal como o Sol no sistema solar, o núcleo é o pai prolífico de todos os seus satélites, nos quais se doa e se multiplica por um princípio geral que encontrareis na reprodução por cisão. Por esse princípio, cada organismo, seja núcleo ou átomo, quando cresce demais, enriquecendo-se em seu desenvolvimento por evolução, cinde-se em dois. Portanto, também a matéria produz filhos. As combinações químicas que produzis são, portanto, apenas combinações de sistemas, de trajetórias, de movimentos planetários. Então, uma molécula é uma verdadeira família de indivíduos atômicos, unidos por relações de ação e reação, por vínculos mais ou menos estáveis, que podem se romper e se renovar diversamente. Sabeis com quão rigorosa exatidão essas combinações estreitam-se em parentesco. Uma lei férrea e exata rege constantemente o equilíbrio das relações que vós representastes com as fórmulas químicas. Mas a verdadeira base da teoria atômica, cuja essência ainda não vos foi demonstrada, é dada, como vos disse agora, pelos sistemas planetários atômicos que, reunindo-se nas moléculas dos corpos, combinam seus movimentos com toda a corte de seus satélites. A verdadeira química, como podeis ver, baseia-se toda na íntima arquitetura do átomo, da qual ela deduz as propriedades dos corpos, constituindo-se assim, no fundo, de geometria, aritmética e mecânica astronômica, razão pela qual pode ser reduzida a um cálculo de forças. Assim, a matéria é constituída toda de movimento e de energia, nada havendo de maravilhoso, portanto, no fato de que a partir dela venha a nascer depois, espontaneamente, beta, a energia. Assim como a involução é concentração, a evolução é o processo inverso, dado pela expansão. Dizeis que a matéria, ao chegar à sua última forma na série estequiogenética,
dada pelo urânio com seu sistema planetário de 92 elétrons, desagrega-se por radioatividade. À ordem de formação sucessiva dos elementos, vemos corresponder o aumento de peso atômico. Esse aumento, que atinge no urânio seu valor máximo, é produzido pela passagem da energia de sua forma potencial, como está no núcleo, à sua forma cinética, como está nos diversos sistemas atômicos cada vez mais complexos. A emissão de cada novo elétron do núcleo implica sempre no acréscimo de uma nova órbita, que se torna cada vez mais veloz à proporção que se afasta para a periferia. Como vedes, o peso atômico, mais do que um simples índice do grau de condensação, está ligado à lei pela qual a massa de um corpo é função de sua velocidade e ao fato de que a solidez e a constituição da matéria são ambas função da velocidade que anima suas partes componentes. Já notastes que a desagregação pela radioatividade significa desintegração atômica, resultando em um novo deslocamento de equilíbrio do edifício atômico, do qual, por essa razão, partem emanações de caráter dinâmico. Chegando a esse ponto de sua evolução, o sistema máximo de Gama apenas continua seu movimento de natureza espiraloide, seguindo sempre uma direção expansional, que encontramos em toda parte, desde o sistema espiraloide galáctico até a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Em outras palavras, a espiral continua se abrindo até o ponto em que os elétrons, não voltando mais a girar em torno do núcleo como satélites, lançam-se aos espaços como cometas, como trajetórias independentes. Chegando à máxima órbita periférica, onde é máxima a velocidade de translação, rompe-se o equilíbrio atração-repulsão, até então estável, e os elétrons, não podendo mais se manter na órbita precedente, projetam-se como bólidos para fora do sistema, impulsionados em direção a novos equilíbrios. Praticamente, cada elétron circula com velocidade angular uniforme em sua órbita, que pode ser considerada como circular, pois a abertura espiraloide apresenta deslocamentos mínimos. No âmbito das forças da astronomia atômica, para cada órbita há um equilíbrio entre a atração exercida no elétron pelo núcleo e a força centrífuga devido à massa e à rotação do elétron, que tende a lançá-lo na direção periférica. Compreendeis que se a velocidade de rotação das partículas periféricas for de uma ordem tal que o impulso centrífugo supere a força de atração pela qual são mantidas em órbita, então elas escapam tangencialmente para o espaço. Quando digo elétron, não digo matéria em vosso conceito sensório, mas entendo outro turbilhão dinâmico, que assume características de matéria somente enquanto está em seu sistema circular fechado, todo vibrante de íntima velocidade, pela qual é dada a sua massa. Chegando ao último grupo da série estequiogenética, dado pelos corpos radioativos, Gama inicia sua transformação em beta por meio da progressiva expulsão de elétrons à semelhança de cometas. Logicamente, isso corresponde a uma perda de massa. Em outros termos, as qualidades radioativas tornam-se cada vez mais evidentes,
fazendo a tendência para a desagregação espontânea acentuar-se à medida em que são formadas individuações químicas sempre mais instáveis, cujo sistema de forças desloca-se sempre mais rapidamente em busca de novos equilíbrios. Tenho-vos exposto assim a íntima estrutura do fenômeno, explicando-vos não só a razão do aparecimento da radioatividade no limite extremo da série estequiogenética, mas também os motivos da instabilidade dos corpos radioativos e da desagregação da matéria. Lembrai-vos de que neste momento decisivo do universo, quando ele muda da fase gama para a fase beta, sua dimensão também muda, como já vimos, de espaço para tempo. A terceira dimensão espacial do volume completa-se, portanto, na nova dimensão temporal, unidade de medida característica da nova forma de movimento, não mais circular, e sim ondulatório. Final do capítulo 46.